Olá, meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero aqui agradecer a todos que estão assistindo o programa ao vivo e também aqueles que vão assisti-lo depois do trabalho. A Silvana Malucho hoje estava me dizendo: Sol, não posso te assistir ao vivo, mas à noite eu assisto. Muito obrigada, viu, Silvana? Seu nome já está escrito no meu livro e no livro da vida. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe a sua casa e que tudo, meu querido, minha querida irmã, corra bem nesse dia. Quando nós louvamos, quando nós bendizemos ao nosso Deus, tudo corre bem. E vamos, queridos, já nesse início de programa para a Santa Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5. É uma palavra, meus amados, que a maior parte, até mesmo de cristãos, nos dias de hoje, não querem ouvir. Porque é uma palavra de correção do Senhor, através de São Paulo, apóstolo. E ainda por cima, alguns dizem, mas isso foi naquele tempo. Não é para nós hoje. Cuidado, meus amados. Vamos tomar cuidado para não engessar a palavra de Deus e nem mutilá-la. A palavra de Deus é para hoje, é para você, é para mim. Muitas vezes vai como uma espada no nosso coração, né? Porque somos pecadores, mas é a orientação que o Senhor nos dá, porque nos ama, né? Porque realmente cuida de nós. Ouve-se dizer, capítulo 5, ouve-se dizer constantemente que se comete no meio de vós a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher do seu pai, e continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal coisa. Pois eu, em verdade, ainda que distante, corporalmente, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja este homem entregue a Satanás, para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Não é nada belo o motivo da vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, de pureza e de verdade. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impúdicos. Porém, não me referia de um modo absoluto
a todos os impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões ou os idólatras, pois neste caso deveríeis sair do mundo. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer, pois que tenho eu de julgar os que estão fora? Não são os de dentro que deveis julgar? Os de fora é Deus quem os julgará. Tirai o perverso de vosso meio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perceberam, irmãos, como realmente é uma palavra delicada, né? É um assunto muito complexo para os nossos dias. E a gente pedimos mesmo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, para que preguemos a verdade e que essa verdade toque o meu coração, o coração de todos aqueles, né, que ouviram a leitura desta palavra. Porque a própria leitura da palavra, quando ouvida de coração profundo, de coração escancarado, né, ela já tem poder de converter. Cantalamessa, que era o pregador do Papa São João Paulo II, ele dizia com muita clareza que quando lemos a palavra de Deus com amor, nós já recebemos o batismo no Espírito Santo. Olha que coisa boa, queridos. Só de ler com amor a palavra de Deus, só de tirar um tempo da sua vida, né, saindo do celular, e eu digo mesmo, leia a palavra de Deus no próprio livro. Por que não no celular? Claro, se você não está com a Bíblia nas mãos, se você não tem uma Bíblia por perto e você quer ler a palavra de Deus através do celular, amém. Mas quando você tem a Bíblia, o livro completo na sua mão, é melhor. Porque nele não há nenhuma contaminação, não é, Valquíria? E no nosso, bom dia, minha querida, e no nosso celular, quanta coisa, né, errada que acontece através do nosso celular. Então não é puro. Obrigada, querida. Silvia, te recebo também como filha, viu? São meus filhos. Ai, quantos filhos, né, Silvia? Beijo no seu coração. O Sebastião Camargo também pede oração pela irmã Maria. Está com Covid e o sobrinho também. Sebastião, esse bendito vírus ainda está por aí, né? A paz de Jesus e Maria esteja contigo, irmã. Bom dia. Adalva Leme Soares, bom dia. Deus abençoe. A Neuza Veronese, Neuza, por toda a família. Todos eles se comunicam comigo também pelo celular, né, irmãos? Tão bom, tão bom, tão bom. E continuando aqui a palavra, meus queridos, Cantalamessa, quando pregava para nós lá em 1994, foi em 1994 ou 1990, as datas a gente não lembra muito bem, né? Foi o meu primeiro retiro mundial, né? Primeiro, e quem sabe
Um dia ainda dá tempo de participar de mais um, quem sabe, né? Para Deus, nada é impossível. Mas foi num retiro mundial, né, que eu conheci pessoalmente Cantalamessa. Depois ele veio aqui também para o Brasil e eu tive a honra de participar, né, do retiro do congresso que ele esteve também conosco. Um homem assim, cheio de Deus. A gente sente na pele, né, vibrar o fogo do Espírito Santo. E enquanto ele falava conosco, queridos, eu não parava de chorar. Sabe, as lágrimas caíam que ensopava minha Bíblia, meu caderno, de tanta presença de Deus. Oh, meu Deus, peço muito a Nosso Senhor que eu passe um pouquinho disso para vocês, um pouquinho dessa quentura do Espírito Santo. Aliás, eu queria passar um montão, né? Mas um pouco desse fogo do Espírito Santo ao teu coração, para que renove a sua fé, para que renove o amor pelos irmãos, a vontade, sabe, de ter uma vida nova, de perdoar. Sim, de perdoar, meu irmão. Porque enquanto você não perdoa as pessoas que te magoaram, não é que não vai adiantar as suas orações, mas elas só vão funcionar, realmente derramar-se aos pés de Nosso Senhor Jesus quando você perdoar. Porque a falta de perdão, ela barra a nossa conversa com o Senhor. E barra mesmo. Tem que perdoar. Tem que ordenar ao teu coração para perdoar. Sabe por que eu estou falando isto? Porque o Senhor está me ordenando a falar. Porque há várias pessoas, mais de 10, o Senhor me diz ao coração, mais de 10 que assistirão esse programa e que realmente decidiram não perdoar alguém. Ei, se você não decidir perdoar, suas orações não serão ouvidas. A falta de perdão barra o seu diálogo com o Senhor. É Ele mesmo que diz isso no Evangelho de São Mateus, de São Lucas. Então, presta atenção. Ordene o teu coração perdoar e declare hoje: Senhor, por tua causa, para te obedecer, por teu amor, eu declaro o meu perdão a fulano de tal. Em nome de Jesus eu perdoo. E vai repetindo isso durante toda a semana, durante todo o mês. Só de você decidir perdoar, as portas já se abrem. Então, por favor, não fique teimando, né? Não permita que o orgulho barre a sua santidade, o seu contato com o Senhor. Obedecer, né? E a palavra que o Senhor nos dá hoje, Paulo ouve dizer, Paulo não está naquele momento junto com esses irmãos em Corinto, mas ele fica sabendo que alguém do meio da comunidade tinha dormido, né? Estava convivendo, com a mulher do próprio pai. Ou seja,
com a madrasta. E o que Paulo faz? Paulo condena essa atitude. Atitude que nos dias de hoje seria muito normal. Para alguns seria até bonito, não é verdade, queridos? Para alguns seria até uma festa. Saber que alguém roubou a mulher do próprio pai. E mais ainda, vocês sabem daquele deputado, né, que fez um projeto, eu digo um projeto de libertinagem para destruição da família, né, de tudo que existe de valores primordiais para nós, os cristãos. Uma lei que deveria deixar livre, né, livre cada uma das pessoas, no sentido de casar com quem quiser, coabitar com quem quiser, pai com filha, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo um comentário na TV, um fato acontecido. O pai e a filha se apaixonaram um pelo outro e estavam convivendo juntos. E quando a mãe ficou sabendo disto, ela, se eu não me engano, mandou matar o marido e confessou o seu crime. Por que que ela mandou matá-lo? E tanto o pai como a filha confessaram, se eu não me engano, não conseguiu matar, ou realmente matou, me perdoem, tá? São muitas notícias na cabeça da véia, né? Mas eu só sei que a filha confessou que era verdade e que ela amava o pai, mas não como pai, como homem. E mantinham relações sexuais. Queridos, isso é um pecado gravíssimo. Percebam, São Paulo diz o seguinte, que em nome de Jesus, esse homem seja entregue a Satanás para mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo, que tinha também o dom da sentença, como também Pedro, né? O dom da sentença. Eles ordenavam alguma coisa e ela acontecia. Com certeza, Paulo, né, ordenou uma doença para este homem, para que, enquanto doente, ele se convertesse novamente ao Senhor Jesus e sua alma fosse salva, para que ele tivesse tempo de se arrepender. Não é que ficar doente, não é que a doença salva, viu, queridos? É um instrumento para que a pessoa se arrependa, tenha aquele momento de interiorização da sua própria vida e se arrependa. Por isso, meu querido, minha querida irmã, todos nós cometemos pecados na vida, não é verdade? Por isso que é importante, sabe, confessarmos os nossos pecados, pedirmos arrependimento ao Senhor, seja Ele qual for. Seja ele qual for, seja adultério, seja
como que fala incesto, né? Que fala que é com pai, com filho, enfim, essa luxúria, né? Se você vive na luxúria, pede a Jesus o arrependimento. Volta seu coração para Jesus enquanto é tempo. Que não precise você passar por dificuldades maiores para você se arrepender, não. Pede a Jesus misericórdia. Porque isto é real, queridos. Esta palavra não é fantasia, viu? Não é uma comparação, não é uma parábola. Não é simplesmente uma analogia, né? Qualquer, não. É realmente um fato que aconteceu. Ou nós acreditamos que a palavra de Deus nos fala a verdade e não somente fantasias, né? Para que a gente se converta, querido, senão o que seria de nós? Isso não é levar a palavra ao pé da letra, mas não tem como eu dizer para vocês aqui que é uma comparação, que, né, não é para todos, se você já fez esse pecado, não tem problema. Não. É um pecado sério. E São Paulo, como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, declara uma sentença para este homem. Ah, mas daí você vem me dizer, então eu posso também declarar sentença para qualquer um? Não. Nem todos têm licença de fazer isto. Paulo, queridos, era um santo homem. Pecador, sim, mas era um santo homem. Paulo vivia 100%, 200% para Jesus. Paulo não tinha uma vida dúbia. Paulo era aquilo que ele era dentro de casa, com os irmãos, fora de casa. Paulo tinha realmente se convertido a nosso Senhor Jesus. Então, não é qualquer um que tem o dom da sentença, que pode realmente ordenar esse tipo de coisa. Porque, senão, meus queridos, as pessoas começariam a ordenar sentença para outras pessoas, que seria não uma correção, mas seria uma condenação. Aqui Paulo, né, ele julga, né, e ele ordena, dá esta ordem em nome de Jesus, juntamente com a comunidade, porque ele tinha autoridade para isto, ele tinha unção para isto, e especialmente uma vida de santidade. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. Nós não podemos fazer isto, a não ser que o Senhor nos conceda a graça do dom da sentença. Mas para ter este dom, queridos, precisa ter um coração perdoador. Com certeza, Paulo perdoou este homem, com certeza, não é? Paulo não odiou este homem, mas o corrigiu desta forma. O corpo dele iria perecer por um pouco para que se convertesse. Deu para entender, queridos? E depois, Paulo fala sobre purificar-nos do velho fermento, para que sejamos uma massa nova. Porque nós não somos
fermentos velhos. Nós devemos ser pães ázimos, porque Jesus Cristo deu a vida por nós. E ele diz também que um pouquinho de fermento estragado, né, leveda a massa toda. E ele fala então das más companhias dentro da comunidade. Aqueles que estão conosco, caminhando em comunidade, mas é uma pessoa que ainda rouba, que ainda engana outros, que é corrupto, que é mentiroso, malicioso ou maliciosa. Devemos nos afastar dessas pessoas. Não podemos estar em companhia destas pessoas. Você concorda com isto? É São Paulo que está falando. E ele está falando em nome de Jesus. Mas sabe, amados, há uma coisa muito linda que Deus realiza. Quando nós caminhamos com o Senhor, quando realmente amamos, essas pessoas se afastam de nós. As próprias pessoas que são acostumadas a roubar, a mentir, a se corromper, né? Inteiramente maliciosas, elas acabam não ficando ao nosso redor. E se alguém fica, querido irmão, querida irmã, Deus nos dará a graça de bloquear as suas atitudes em nossa vida. Porque São Paulo também diz em outra carta, que os maus costumes corrompem a vida das pessoas. Então precisamos, nesse mundão danado, onde tudo é normal, precisamos tomar cuidado. Até mesmo quando saímos de casa, sem sermos aqueles cristãos chatos, mas sermos cristãos que realmente vivem, como São Paulo diz, se eu fosse proibi-los de evitar todos os idólatras, todos os ladrões, todos os corruptos, vocês tinham que sair do mundo. Então, infelizmente, nós vamos ter esse contato no nosso trabalho. Nós vamos ter esse contato, né, na própria comunidade, no nosso próprio mundo, né, em que vivemos. Mas não somos obrigados a suportar tais coisas. Nós podemos sim corrigir para que sejam salvos ou simplesmente nos afastarmos. Mas o mais importante de tudo, que o nosso testemunho os converta, né? Que o nosso testemunho os converta. E quando nós falamos de testemunho, amados, de uma vida plena em Deus, muitas pessoas já querem nos acorrentar conforme o que eles pensam sobre santidade, né? Por exemplo, se eu estou no shopping com meu marido, com a minha filha, almoçando e tomando um copo de chopp, nossa Senhora, muitas pessoas podem dizer, nossa, ela bebe. Não é incrível? Só que não é por aí. A pessoa precisa
conhecer plenamente a vida da outra para julgar. Não julgar naquilo que come, que bebe, a não ser que eu me embriagasse, né? Mas eu nunca escondi e não escondo de nenhum irmão meu, né? Que eu tomo cerveja com meu marido, com as minhas filhas, mas não passamos a falar bobagem quando fazemos isto. Uma boa taça de vinho quando tem vinho, né? Nós vivemos uma vida normal de filhos de Deus. Agora, se você não bebe e gosta e faz sacrifício e não coloca um pingo de álcool na boca por amor a Jesus, isso é lindo. Agora, se você não bebe porque você não gosta, isso não é sacrifício nenhum. Então não condene a outros. Sempre preguei isto, queridos. Para quem tem problema com bebida, com álcool, não deve mesmo beber. Se você toma um copo de chope ou uma taça de vinho, né, e já transforma o seu caráter, e você já começa a ficar malicioso, já começa a falar mal dos outros, já começa, né, a falar bobagem, nunca coloque em sua boca. Quem tem que nos controlar é o Espírito Santo, não a bebida, né? Aprovo bebedeiras, orgias de forma alguma. Mas, queridos, São Paulo hoje nos deixa este ensino. Né? Você pode concordar ou não concordar de mim, né? Por quê? Porque há muitos pregadores que realmente falam diferente de mim. Mas eu tenho consciência daquilo que estou falando e assumo esta responsabilidade. O que eu não quero de forma alguma na minha vida é ser hipócrita. Há muitos cristãos que fazem coisas escondidos e coisas bárbaras escondidos, né? O que adianta então viver uma vida de hipocrisia, né? Dá o seu testemunho de vida, saiba ser equilibrado, tenha temperança na sua vida. E para nós terminarmos esse momento, né? Porque São Paulo fala aqui do impuro, do avarento, do idólatra, do difamador, aquele que calunia o outro. Sabe, às vezes dentro da própria política, dentro da própria comunidade, para derrubar um irmão, calunia, inventa, aumenta. O beberrão, né? Aquele que realmente se embriaga até cair. Não pode ver bebida que tem que encher o piquá, como dizia o meu pai, né? E ladrão, aquele que rouba nos impostos, não paga imposto, faz cambalacho no próprio imposto, não paga IPTU, não paga as suas dívidas, atrasa de pagar como que eu digo, sem se preocupar com outro irmão. Veja bem a sua vida antes de julgar a vida do outro. Isso é muito importante. E ele fala: os de fora Deus que os julgará, tirai o perverso do vosso meio. É uma palavra muito dura de São Paulo apóstolo, mas eu não posso.
deixar de concordar com isto. Nós tivemos em nossa vida, né, pessoas que viviam conosco em comunidade, mas que viviam uma vida dúbia. Foram corrigidos, oramos pela pessoa, oramos mais de um ano, demos toda a oportunidade para essa pessoa ficar conosco, servir a Jesus conosco, até que chegou um momento que eu tive que chegar nela e dizer: basta, você não pode mais participar conosco. Por quê? Porque fermento estragado leveda a massa toda. E saiba que essa pessoa é minha amiga hoje, nós conversamos, ele entendeu o que eu fiz para ele. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ai, queridos, vocês ouviram a mensagem do Supermercado Correia, então colabore conosco, fazendo sua compra, né? Estando no Supermercado Correia, especialmente aqui do Icatu, tá certo? Que é o dono daqui do Icatu, que nos ajuda há 11 anos. Não é uma bênção de Deus? Então, vamos lá. Ah, querida Arlete Santana, pede oração de libertação de malefícios em minha vida, na vida do meu marido, do meu filho e nossa família. Muito bem, Arlete, vamos orar sim, que Deus te abençoe. A Silvia diz: não quero estar somente aos pés da cruz, pois me mostrasse o quanto mais eu posso ir, Senhor, que eu te louve sem fim, principalmente nas necessidades. Verdade, Silvia, que Deus te abençoe. A Valdilete Rodrigues também pede oração pela família. Tudo bem, querida, nós vamos orar pela sua família, viu? Ai, o Valdemar Alves Almeida, bom dia, Valdemar, Deus te abençoe. Bom dia, Jesus te ama, ele diz sempre isso para mim, tão bom. Bom dia, querida, ore para mim, para minha coluna, a Leonor Quagliato. Pode deixar, minha amada. Peço oração para toda a família, especial eu, Maria Rosa e meu filho, Washington, que estamos com Covid. Peço a Deus que sejamos curados. A Maria Clara. O Senhor está ouvindo esse seu pedido, minha filha, tá bom? O Senhor está ouvindo e vai haver a cura, em nome de Jesus, tá bem? A Sueli Godinho lá de Piedade. Querido, sempre coloque onde vocês moram, viu? A cidade, por favor, para que eu saiba da onde vocês estão falando. A Sueli é porque eu sei, Godinho lá de Piedade, né? Que está passando também por uma tribulação muito grande com o Vinícius, que teve um acidente muito feio. Foi um milagre que aconteceu na vida dele e precisamos continuar orando, né, Sueli? Que Deus abençoe você, tá bom? A Selma Santos também pede oração para a sobrinha que sofreu um acidente de moto do marido dela e o marido dela veio a falecer. Ela está passando por uma cirurgia agora de manhã. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. A minha Soraya está ligando agora. Oi, eu estou na TV, minha princesa. Estou atendendo você ao vivo. É muito urgente? Meio-dia? Tá certo, então eu levo, tá bom? Um beijo, tchau. É a Soraya pedindo socorro, né? Pedindo socorro aqui. Deus seja louvado. Hoje
o programa está bem vivo, né, queridos? A Gilvânia Caboclo também nos dá um bom dia, muito, muito obrigada, viu, querida? A Neuza Veronese também pede pelo irmão, que está ruim da coluna, pede para que Deus o cure. Todos os pedidos de vocês já estão indo aos pés do Senhor.